Hoje no Paraná S.A. eu converso com o senhor Lazar Afon, pioneiro na reestruturação de passivos no Brasil, com uma empresa criada há 22 anos, HSA. Bem-vindo ao programa, seu Lazar. Obrigado. Vamos conversar também sobre o assunto do momento, que é a recuperação judicial, infelizmente com os indicadores crescentes no nosso país, né? O que é uma reestruturação de passivos na prática, seu Lazar? A reestruturação de passivos nada mais é do que reorganizar as dívidas dentro da capacidade financeira da empresa. Normalmente a empresa, quando está endividada, ela acaba tendo uma pressão muito grande no fluxo de caixa, né? E acaba não se atentando a isso. Isso cada vez gera mais custos, né? As operações financeiras ou as dívidas que são roladas todo mês ou não pagas acabam gerando mais custos. A renegociação de dívida resolve sanar esse problema. Ou seja, se você precisa de 8 anos para pagar a dívida, você vai renegociar a dívida para 8 anos e não para 1 ano. Até pela carreira nossa de consultor, a gente chega em muitas empresas que o time praticamente já passou de entrar num processo de renegociação. Qual é, assim, quando acende o termostato? Quando que esse odômetro aí da corrida em relação a renegociar deve ser iniciado de fato, Lázaro? Pois essa é uma colocação bem feita. Eu costumo sempre dizer para os nossos clientes e para a nossa equipe, né, que dificuldade financeira, crise financeira é igual uma doença grave. No começo, o diagnóstico é muito difícil, mas uma vez diagnosticado, a cura é fácil. Você vai lá, faz uma cirurgia e resolve. Com o passar do tempo, o diagnóstico fica muito fácil, porque todos os sinais vêm à tona, né? A empresa perde o crédito, não vai para o Serasa, mas aí a cura fica muito difícil, porque a empresa está muito debilitada. Então, assim, o grande diferencial das empresas que se recuperam ou vão à falência é o tempo que ela começa a sua renegociação. Quanto mais cedo você começar a sua reestruturação, mais rápido você vai sanar a empresa com menores riscos, porque a empresa ainda não está fragilizada. Quanto mais tempo a empresa leva para iniciar o seu processo de reestruturação, maiores são os riscos, porque a empresa já está fragilizada, já perdeu crédito, já esgotou suas reservas, já esgotou suas garantias, né? Então, é isso. Seu Lazar, o senhor diria que as empresas familiares são as que tardam mais a tomar esse processo decisório? Essa é a percepção que eu tenho do mercado, eu não sei se eu estou equivocado. Isso tem um fundo de verdade. Por quê? Porque numa situação de crise mais estressada, numa situação de inadimplência, né, os avalistas são normalmente os sócios da empresa, é a família. E a família sofre porque ela também perde o crédito junto com a empresa, né? Então, e aí as empresas familiares têm mais dificuldade em iniciar o processo de renegociação porque afeta o emocional das empresas. Nas empresas que são profissionalizadas, que têm executivos, não existe essa relação tão emocional e tão próxima entre o crédito da empresa e o crédito do empresário, né? Normalmente um executivo de uma grande empresa não é avalista do empresário, mas o empresário de uma pequena e média empresa, de uma empresa familiar, ele é avalista das suas dívidas. Então, quando a empresa entra em dificuldade, ele entra junto. Nesse momento da economia no nosso país, será que os bancos realmente chegaram a uma conclusão que devem ser razoavelmente solidários a esses endividados? Ou a renegociação com o banco ainda é uma utopia? Não, eu acho que sim, acho que os bancos têm consciência. O que os bancos não fazem e aí se preocupam assim, é alongar sem ter segurança que o credor vai conseguir pagar. Então, muitas vezes você vê assim, uma empresa pede 36 meses para pagar e o banco nega. E uma outra empresa pede 60 meses para pagar e o banco concede. Mas como isso, né? Assim, porque aquela que pediu 36 meses, o banco já percebeu, mas nesse prazo ele não vai conseguir me pagar, tá? E aí é melhor iniciar o processo de cobrança. Por quê? Porque daqui a 10, 15 meses a empresa pode estar com a sua situação mais deteriorada. E uma empresa que pediu 60, 70, 80 meses para pagar, o banco enxerga assim, olha, eu consigo pagar, né? Poxa, se ele consegue pagar, eu vou emprestar, até porque dinheiro na mão do banco é batata quente. Ele só quer receber do Lazar e emprestar para uma outra pessoa se ele achar que o Lazar não vai pagar, né? Até por acaso tem um presidente de um banco que é meu conhecido, ele usou uma frase que eu achei perfeita, ele disse assim, olha, um banco pode ir à falência se emprestar mal,
mas também se não fizer nenhum empréstimo, porque aí não tem receita. Né? Então a função do banco é emprestar dinheiro. Faz parte do mix da carteira, exatamente, o empréstimo, né? Tá? Então os bancos querem emprestar, mas querem ter uma segurança que vão receber. Então, se a empresa tiver uma boa condição de pagamento, mesmo que o prazo seja longo, o banco não tem dificuldade em emprestar. Né? É só a insegurança que faz com que o banco não renove. Quando um empresário procura uma empresa como a sua, que está aí há mais de 22 anos, pioneira no Brasil, né? Com toda uma metodologia, ferramentas e uma expertise, quais são os primeiros passos de atendimento a esse cliente fragilizado que são dados? A primeira coisa que nós fazemos lá é analisar a real capacidade de pagamento da empresa. Tá? E ver se essa capacidade de pagamento, no novo tamanho que a empresa está, principalmente numa economia em crise, e não é só tamanho de faturamento, você tem tamanho de faturamento e tamanho de margens, porque na crise cai o faturamento e caem as margens. Tá? Se essa dívida é compatível com esse tamanho de faturamento. Tá? Se não é, também existe solução, né? Mas ela tem que ser uma solução mais realista. Só para você ter uma ideia, este ano, em toda a história da HSA, pela primeira vez, mais de 50% das dívidas que nós renegociamos, elas foram pagas com dação de ativos. Por quê? Porque a empresa perdeu o faturamento, não tinha fluxo de caixa para pagar, então nós tivemos construtoras que deram imóveis para pagar seus credores, nós temos transportadoras que deram caminhões para pagar seus credores, nós temos clientes que deram terrenos que não eram operacionais para pagar seus credores para diminuir a dívida para um tamanho compatível. Então, a primeira análise é essa. A segunda análise, que é importante também, é o que a gente chama de estresse da dívida, ou seja, até quando uma dívida pode ser reduzida e alongada, né? O que a gente chama tecnicamente de haircut da dívida. Tá? O haircut da dívida não é um número cabalístico, um desconto de 30%, 40%, 50%, existem conceitos. Né? Tá? Então, assim, qual é o primeiro conceito do credor? É o esgotamento cadastral. Isso significa o quê? Bom, se eu cobrar judicialmente essa dívida, tá? Quanto que eu consigo receber dele? Então, se o patrimônio do Lazar é só 1 milhão, se eu estiver devendo 2, o máximo que ele vai conseguir receber de mim é 1 milhão. Isso é o esgotamento cadastral, vale para a pessoa física, vale para a empresa. E o segundo critério de redução da dívida é assim, quanto eu já ganhei com o Lazar? Então, o credor, seja banco, seja fornecedor, né, ele faz esse cálculo, assim, poxa vida, o Lazar hoje me deve 1 milhão. Né? Eu já trabalho com ele há 3, 4, 5 anos. Nesses 4, 5 anos eu já ganhei com ele mais 500 mil reais que eu não ganharia com outro cliente. Então, se eu der um desconto de 500 mil para ele, eu não perdi nada. Então, isso a gente chama de estresse da dívida. Tá? Então, analisado esses dois fatores, a gente monta a estratégia de negociação. A negociação não é uniforme para todo mundo. Tem credor que você vai negociar 10 anos para pagar, tem credor que você vai negociar um desconto para pagar, tem credor que você vai negociar uma taxa de juros negativa para pagar. Então, é um leque de opções que chega a uma solução, não tem uma solução única. A estratégia vai ser ajustada de acordo com o perfil, com o patrimônio, com os recursos, né? E com as características dos credores e as garantias que eles têm. Né? A empresa me deu o que eu digo, deu para o Brasil, né? Barco, carro, moto, chácara, terreno, condomínio, apartamento, troca de carro, troca de casa. Na hora que ela grita e chora, eu vejo muita gente dizer, olha, não vou devolver. Uhum. Isso é uma cultura que está mudando, está muito enraizada isso ainda. Como é que o senhor vê de fato? Não. Restituir tudo aquilo que ela enriqueceu, o empreendedor, o empresário, no momento que vem uma crise econômica como essa. Isso acho que mudou radicalmente com a modernização do judiciário. Antigamente o nosso judiciário era muito lento e a legislação favorecia muito o devedor. Tá? De 2005 para cá, e desde o novo Código Civil e agora com o novo Código de Processo, né, tá? O processo de cobrança ficou muito ágil, né? E o processo de bloqueio de bens, arresto de bens, buscar dinheiro que saiu da empresa para voltar para a empresa está muito ágil. Né? Então, os credores conseguem fazer isso mesmo que o devedor não queira. Né? Mas nós tivemos um exemplo assim, esse ano assim, que foi fantástico. Um cliente nosso em muita dificuldade, né? Sem condições de pagar aquela dívida toda, porque pela nossa taxa de juros a dívida cresce numa velocidade que a empresa não consegue acompanhar. Né?
E numa das negociações ele falou assim, olha, Lazar, eu moro nessa casa aqui, uma casa bonita, com piscina, um rapaz novo, de uns 30 e poucos anos, com 2 filhos, assim, será que a gente consegue dar essa casa para pagar parte da dívida? Aquilo me surpreendeu, né? A casa que ele morava, né? E eu vou morar num apartamento alugado. Eu falei, ué, por que isso? Ele falou assim, porque eu comprei essa casa com essa empresa. Se eu salvar a empresa, daqui a alguns anos eu consigo comprar uma casa igual ou melhor. Tá? Quando eu falei isso para o banco, e era um banco extremamente rígido com esse processo, tá? Na hora eles aceitaram o imóvel e a um preço de avaliação justo, a um preço que ele não conseguiria vender. No mercado. Tá? Então, mas por quê? Que era uma coisa que ele nem sonhava sem ter um serviço especializado. Ele nem pensava em fazer isso, tá? E não venderia nesse preço. Tá? E o banco sabe que também a casa não vale aquele preço, mas é pela atitude da pessoa. Então, assim, a renegociação de dívida, ela tem que ser leal, ela pode ser dura, mas você tem que tratar com lealdade o seu credor. Se você tratar o seu credor com lealdade, você consegue solução para a tua empresa, né? Eu sempre digo assim, o crédito a empresa perde, tá? Mas um balanço bom, um ano bom, recupera. A credibilidade não. Se você perder a credibilidade pessoal, tiver uma postura desonesta, desleal, você pode ter um ótimo balanço, as pessoas não vão te dar crédito. Então, na renegociação, acho que a preocupação é assim, tem que preservar a credibilidade do empresário, porque o empresário é perene na empresa. Né? Então, esse acho que é o cuidado que a gente procura ter no planejamento de uma renegociação. No nosso programa aqui, 2 pessoas já me passaram atenção, assim, com o foco que elas tinham na conversa aqui, na entrevista sobre fluxo de caixa e capital de giro, que é o Ariovisto Guimarães, um dos fundadores do Grupo Positivo, e o Vitor Choqueta, superintendente do Sebrae. Daí eu pergunto, o brasileiro estava muito acostumado a vender o almoço para pagar o jantar com uma economia aquecida, com pouco capital de giro, e daqui a pouco a coisa implodiu quando veio a crise? Isso é o crédito fácil, né? Tá? Mas tem uma frase do Henry Ford que acho que define isso. Eu li um livro dele chamado Princípios da Prosperidade. Tá? E ele, acho que no primeiro capítulo, ele diz assim, que a constante necessidade de capitais de terceiros nada mais é do que um sursis à incompetência. Ou seja, se você perde dinheiro na tua empresa e alguém te empresta dinheiro para cobrir esse déficit, tá? Você não toma as ações que precisa tomar na empresa para parar de perder dinheiro. E o brasileiro é acomodado com isso. Ele não consegue distinguir quando ele está tomando dinheiro ou se endividando para a empresa crescer, para comprar estoque, para comprar máquina, ou se ele está se endividando para cobrir um prejuízo que ele está tendo. Que é a maior parte, esmagadora das empresas, né? A maior parte. Assim, eu diria o seguinte, assim, nos nossos estudos lá, 70% da dívida das empresas é oriunda de cobrir déficit e não oriunda de investimentos. Se hoje eu vou para uma recuperação e uma reestruturação dessas dívidas, qual é a chance de sucesso em média que eu consigo? Olha, assim, nós temos, eu vou dar uma estatística assim, nós vimos uma estatística recente do Serasa em relação à recuperação judicial. O Serasa diz que mais de 90% das empresas que entram em recuperação judicial vão à falência ou não têm seus planos aprovados. Até porque uma gráfica fornecedora pode decretar a falência se o boleto não for pago, né? Pode. Tá. Na HSA, desde 2004, nós não tivemos um caso de falência. Né? Por quê? Porque, assim, normalmente a gente orienta o empresário a se preparar a entrar numa recuperação judicial, tá? Como a se preparar para uma restauração de dívida. Se o empresário vem com um tempo hábil, né? Você tem 3, 4 meses para planejar a empresa, preparar o capital de giro para ela sobreviver sem crédito, né? Definir as negociações do que não vai ser incluído na recuperação judicial, ela se salva, né? Normalmente a empresa demora para pedir isso, né? Nós tivemos uma consulta, a questão de um mês atrás, de uma empresa do interior do Rio Grande do Sul, né? Que quando eles foram nos procurar, a empresa já estava parada, estava sem pagar a folha há 2 meses, em greve, sem matéria-prima e com os pedidos cancelados. Não tem mais recuperação, né? Tanto que a gente ouviu a história do empresário, eles vieram aqui e falaram, olha, vocês deviam contratar um advogado falencista, porque não existe mais recuperação, né? E para encerrar aquele assunto da penúltima pergunta com relação aos bancos que o senhor respondeu, resumindo, se eu empresto do banco e mantenho a estratégia
antes do empréstimo a mesma estratégia, fatalmente eu vou ter que voltar para pedir mais dinheiro daqui a pouco. E aí você está perdendo a credibilidade, né? Assim, o empréstimo, assim, ele tem que ter um fim, né? Chega um momento e fala assim, olha, não, eu vou pagar em 10 anos, mas você vai pagar em 10 anos. Eu costumo brincar que a gente, assim, a primeira vez que a gente faz uma proposta para o credor, ele dá risada. Assim, na segunda, ele já sorri. Na terceira, ele começa a perguntar em quantas vezes, né? Então, a gente tem que ter disciplina na renegociação, né? Tá? A pior coisa que o empresário faz, e o não preparado, é aceitar a condição que o credor impõe. Por quê? Porque ele não consegue cumprir, mas fica com a responsabilidade de cumprir. E esse foi o primeiro bloco da entrevista com um pioneiro na reestruturação de dívidas no Brasil. Voltamos a semana que vem falando sobre recuperação judicial.